Faça a vida valer a pena. Como ter equilíbrio na roda da vida? Qual o poder da neuroplasticidade? Qual o segredo para encontrar o seu propósito? Tudo isso você encontra no programa de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aí por nos receber aí no celular, em casa, na hora que você puder nos assistir. Muito obrigado. Mais um Acreditar em Si, né, Estela? Sim, mais um cheio de conhecimentos para que você possa se inspirar, aplicar na sua vida. Obrigado pela sua audiência e bora começar? Bora começar. Hoje a gente tem um convidado assim, que é um amigo de muitos anos. Melhor a gente nem falar em quantos anos, senão nós vamos acabar entregando a idade. André Montichiari, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Estela. Um prazer estar aqui com vocês. E acreditar em si talvez seja uma das frases mais importantes da vida, né? E quero compartilhar aqui minha vida, meu conhecimento, meus sonhos e principalmente as experiências, porque tem muito de acreditar em mim mesmo, em acreditar no ambiente, na cidade que a gente vive, nas pessoas, né? Acho que o grande desafio está na gestão e no conviver com pessoas. Sim. Temos que reconhecer, mas o grande aprendizado e o grande sucesso também está quando a gente consegue conviver com as pessoas e tirar o melhor de cada um e dar o nosso melhor. Essa então, confiança pessoal, né? André, fala aí pra gente, né? Muita gente conhece, o nome Montichiari é muito conhecido na cidade, né? Em função do nosso amigo Silvio Montichiari, mas fala um pouco pra gente aí, faz uma Wikipedia pequenininha ali para quem está nos assistindo. Quem é André Montichiari? Eu sou uma pessoa completamente realizada. Eu costumo dizer que eu sou muito rico. E aí as pessoas tomam talvez um susto, né? E eu posso dizer que eu sou rico, talvez milionário, porque ter 5 filhos maravilhosos, minha esposa, um casamento que tem os seus desafios, como todos os casamentos, mas é muito mais alegria, é muito mais prazer, é sucesso total nessa relação nossa de uma vida inteira. E 3 netas, grandes amigos. Então a verdadeira riqueza da vida está em viver em sociedade, em ter uma bela família, isso é ser realizado. As pessoas confundem muito o sucesso. Então hoje eu estou empresário, eu tenho 12 segmentos que eu trabalho, a gente vai falar um pouquinho deles Sim. aqui, né? Alguns estão lançando agora, começando agora, alguns nós temos sócios, outros eu e meu irmão só o Pedro que a gente tem junto as empresas, porque também é interessante, eu não tenho nenhuma empresa que eu não tenha sócio, isso a gente pode falar um pouquinho disso também, do compartilhar, né, empresas, desafios. Então, o André e eu sou uma pessoa hoje completamente realizada, feliz, entendo o meu papel na sociedade, o meu papel em Nova Friburgo e principalmente na minha família como pai, como avô. Então, legal. E esse fazer a vida valer a pena? O que é fazer a vida valer a pena? Aonde você leu isso, Estela? Segredo. Tá lá no Instagram, galera. Segue lá. André Montichiari, o Instagram. Hein? Fazer a vida valer a pena, né? É bem interessante, Estela e Rogério, quando a gente começa. Uma das formações que eu tenho, eu me formei em coaching. E fiz a formação em coaching, depois me formei em treinador de coaching. Cheguei a trabalhar numa escola, né? E era um hobby que eu amo até hoje, que é dar aula e principalmente dar aula para os treinadores. Eu formava os treinadores. E aí, numa das dinâmicas, a gente simula a morte, né? A gente imagina, coloca lá um caixão e imagina que a gente está no nosso velório. E aí a gente começa a fazer uma síntese da vida, um resumo, quem está naquele velório, o que estão falando de você naquele momento. Muita gente chora, é uma ferramenta, uma dinâmica muito forte. Só que no fundo ela não está falando de morte, ela está falando de vida. Porque quando você termina e você sente aquela dor toda, você sente aquele momento, você passa a enxergar a vida de outra maneira. E o que é fazer a vida valer a pena? É a hora que a gente entende a finitude, porque a gente esquece que um dia a gente vai morrer,
A gente acha que vai viver para sempre. Somos eternos. Somos eternos, né? Aqui nós não somos. Então, sem dúvida, a gente precisa entender que tem um processo. E aí a pergunta é mais um dia ou menos um dia? E aí eu trabalho muito uma outra ferramenta, eu fui trazendo esse conhecimento para o meu dia a dia, que é o equilíbrio da roda da vida. Vamos imaginar numa análise simples, uma pizza. Quantas fatias tem essa pizza? 8, 10, 12 fatias. Cada fatia é uma área da sua vida ou da nossa vida. Então eu tenho o meu área profissional, a minha área pessoal, eu tenho a minha família, eu tenho lazer, eu tenho saúde, eu tenho espiritualidade. E o que é o equilíbrio na vida? É quando essa roda, ela tem, numa escala, ela forma um formato como realmente tem que ser uma roda para que ela rode. Lógico que ele não é uma esfera perfeita, mas tem que ter um equilíbrio. Não adianta eu ser uma pessoa que prosperei muito nos negócios, tenho muito dinheiro e não consegui ter uma família, não tenho uma crença espiritual, não tenho saúde. Isso é desequilíbrio. Sim. Eu costumo dizer, inclusive, que tem pessoas que são tão pobres que elas só têm dinheiro. É um outro ponto. Verdade. A gente vê grandes milionários se suicidando, né? Uma das formações que eu também fiz, que é a psicologia positiva, a gente trabalha muito a felicidade. E na felicidade, dinheiro traz felicidade? É outra pergunta. Não, o dinheiro não traz felicidade, provado cientificamente, mas a felicidade traz dinheiro. As pessoas mais felizes tendem a ter salários melhores, o vendedor mais feliz tende a vender mais. Você chega numa loja, tem 2 vendedores, um está emburrado, o outro está sorrindo, feliz. Sim. Você quer ser atendido por quem? Pelo feliz. Consequentemente, ele passa a ter um ganho maior pelaquilo, um destaque, e a vida prospera em relação à felicidade. Falando um pouquinho de felicidade, felicidade é uma decisão interna. Verdade. É foro íntimo. Então, eu escolho ser feliz apesar das dificuldades que eu estou passando. Porque nós aqui teremos aflições, não é assim? Na vida terás aflições. Então, não adianta, num dos processos, quando atendi na época do coaching, um cliente me disse, eu não quero mais ter problema na minha vida. Eu falei, então morre. Não tem outro jeito. A gente pode evitar problema, claro, mas o grande aprendizado não é não ter problema, é saber lidar com os problemas. E dentro dessa dentro desse seu equilíbrio de negócio e vida, quando que você realmente entendeu esse propósito e começou a colocar em prática? Em que momento deu esse estalo, assim? Sim. Eu penso que a gente na vida, a gente vai ouvindo coisas e a gente tem um cérebro, vamos trazer aqui uma teoria para a gente entender isso. A gente tem um cérebro inconsciente e o cérebro racional. 95% do nosso cérebro é inconsciente e emocional. Né? A gente costuma, as mulheres principalmente nas compras, querem ver uma roupa, escolhem um produto e depois ficam justificando que estava barato. Quem está comprando, o racional ou o emocional? Quem compra é sempre o emocional, quem justifica a compra é o racional. Mas a compra é uma emoção, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a trazer para o meu inconsciente esse tipo de aprendizado. E aí, aquilo você vai ouvindo, alguém te falou, algo você leu, você vai entendendo e isso vai vindo. E não tem assim um dia que eu acordei de manhã e a vida mudou. Não é assim, né? A vida é feita de muitos milagres, mas esse milagre não é um despertar de um único dia. Sim. O aprendizado, ele tem 2 maneiras, né? A gente fala que é pelo amor ou pela dor. Mas na parte científica, você aprende sobre 10.000 horas de dedicação ou sobre uma grande emoção. Você gera um trauma com uma grande emoção e você tira um trauma também com uma grande emoção. Então, o que eu fiz? Eu passei anos, talvez décadas, que eu venho, e eu sei que o Rogério também faz isso, que eu acompanho, estudando muito. E aí a gente começa a ensinar, a gente começa a participar de podcast, a palestrar, que é um momento de maior aprendizado. Você tem que estudar muito. Você estuda muito e a hora que você fala, você realmente, a hora que você está, né? Muitas vezes a ficha cai ali, você repete uma coisa, mas agora a ficha caiu. Então veio esse processo de aprendizado na minha vida. E eu introduzi, eu sempre fui atleta, tá? Eu competi de moto por 30 anos
E chegou uma hora que eu falei, pô, não quero mais competir de moto. Acho que não cabia mais, né? Quando jovem era outra coisa, com filhos, com netos. A moto tem muito risco, né? Eu competi de rally, eu venci o segundo maior rally do mundo em 2012. Eu fui 11º no Mundial, isso tudo quando jovem. Depois, eu me dediquei muito ao trabalho e eu sempre fui muito intenso as coisas que faço. E aí aumentou meu peso, o estresse veio junto, passei a ter uma qualidade de vida ruim e não existia esse equilíbrio. Perfeito. Era muito foco numa área só. Chegou a quantos quilos, André? Cheguei a 105 quilos. Eu lembro dessa E eu época. tinha 22 anos, né? Eu tinha 75 quilos com 18 e depois eu estava com 105 quilos. Operei a coluna por causa de excesso de peso e moto. Não foi só o peso, foi... Aí voltei a andar de moto com excesso de peso e tal. E comecei a estudar isso tudo. E aí comecei a ver a importância de mudar o comportamento. A neuroplasticidade é uma das coisas mais incríveis que existe. Dizem que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, o que acontece? A neuroplasticidade é a prova de que a gente pode reconstruir caminhos neurais no cérebro para sermos pessoas diferentes. Essa história de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, síndrome de Gabriela, Gabrielão. isso não existe. A neuroplasticidade, tá? É ciência provando que você constrói novos caminhos neurais. Então é muito legal a hora, Estela, que eu penso assim, esse sou eu, mas quem eu quero ser? Quem eu posso ser? Porque eu penso nos meus netos. Que mundo que eu vou deixar para os meus netos? E aí eu gosto mais de pensar que netos que eu vou deixar para esse próximo mundo. É a hora que você começa a assumir a responsabilidade da sua vida. E fala, tá bom, se eu quero um mundo melhor, o que eu vou fazer no meu comportamento para ter um mundo melhor? E eu comecei a fazer a corrida de rua há 10 anos atrás, né? E eu já tinha parado de competir de moto, comecei a corrida de rua, nem estava nessa moda que está hoje, está incrível, está maravilhoso, está super legal. E a corrida me trouxe muita disciplina, a corrida me trouxe aprendizado. Olha que coisa interessante para o empreendedorismo. Se eu quero correr, nunca corri, o que eu faço? Eu tomo a decisão de correr, procuro um treinador e ele me dá um treino, uma planilha de treino. Que você tem que Você tem que cumprir se seguir. você quer realmente. E você começa ali com pequenas distâncias, porque é uma planilha feita para você. Não adianta pegar a planilha de outra pessoa que você vai se machucar. É lógico. E a disciplina de cumprir a planilha te faz completar uma prova. Eu caminhava 1 quilômetro, corri 1 quilômetro. Depois eu fiz uma prova de 80 quilômetros. Você tem corrido algumas maratonas na Europa, não tem? Eu tenho visto, eu acompanho lá no Instagram. Maraturista. Aproveita a viagem. Aproveita para passear e corre uma maratona, né? A maratona, assim, é muito desgastante, mas uma meia maratona já dá para conciliar muito melhor com o lazer. O turismo, né? Fica menos dolorido, né? Sim. Então, assim, foi um processo. E isso é legal as pessoas entenderem, Rogério. Por quê? As pessoas querem milagre, as pessoas querem acordar de manhã e quer tudo resolvido. Muitas vezes a gente fica 2 anos engordando e quer emagrecer em 2 meses. E aí eu volto na roda da vida, que eu penso que assim, isso pode orientar muitas pessoas, que é determine as áreas da sua vida. Primeira coisa. Tenha metas e objetivos por área, tenha propósito por área. Eu sou uma pessoa que tudo que eu faço, antes de eu fazer, eu encontro o propósito de estar fazendo aquilo. Se é algo que vai mudar a minha vida, vai trazer um bem-estar para mim, para minha família e para a sociedade. Que mudança que isso gera, ou para mim ou para o mundo. E eu tinha muita dificuldade de encontrar um propósito, porque é difícil encontrar um propósito de vida, que é, Rogério, você está aqui na Terra para quê? Estela, qual o seu propósito? Eu tinha muita dificuldade de encontrar, porque eu tentava encontrar um único propósito. E a hora que eu entendi que tem áreas, tudo ficou mais claro. Eu tenho um propósito empresarial, eu tenho um propósito familiar. Eu almoço em casa todos os dias. Hoje eu almocei com 2 dos meus filhos, eu tenho 5 filhos, com minha esposa e com a minha neta. É um dos meus propósitos ter esse tempo de qualidade. Não vou chamar de propósito o tempo. O tempo é uma meta.
Né? Minha meta, meu objetivo é estar com ele. Para quê? Para, num propósito maior, construir um relacionamento com a minha neta. Repetindo, porque eu acho que isso é bem importante, defina as áreas da sua vida, tenha metas e objetivos e propósito em cada área da sua vida. E uma não é mais importante que a outra. A gente tende a achar que o profissional é mais importante que a saúde. O profissional é mais importante que o lazer. Chega a ser gritante. O que é mais importante, lazer ou trabalho? Trabalho! É sim, mas trabalho sem lazer perde o sentido, você performa mal, você começa a não entregar um bom resultado. Eu já ouvi uma pessoa dizendo que se você... O equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Se você quer escolher trabalhar pouco para dar um tempo à família. Se você trabalhar muito menos, né, para dar tempo à família, você vai perder a família. Se você se dedicar muito ao trabalho e trabalhar muito excessivamente, você também vai perder a família. Então é buscar um equilíbrio, né, nisso tudo para poder se dedicar de forma mais harmônica. Eu comentei aqui fora do ar, antes, né, de começarmos a gravação, que o André hoje, para mim, é outra pessoa da que eu conhecia há muitos anos. Graças a Deus, né? É sinal que a gente muda, é sinal que você mudou. E eu cheguei a usar até o termo. Hoje o André, para conversar com o André, é uma pessoa mais doce, mais harmônica, mais, né, coerente. Isso, você falou que isso é sinal de maturidade, né? Quanto CNPJ, André, estou em cima de todo esse equilíbrio? Rogério, vou te responder já. Tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, que eu gosto, que é o equilíbrio do ter e do ser, né? A gente vê muitas pessoas que têm, somente tem. E aí, na minha opinião, acaba todo o sentido da vida. Sim. Mas eu também percebo pessoas que só são, que é lindo, que é maravilhoso, o céu é azul, o amor é lindo, idealista. Mas sem dinheiro a gente morre de fome. A gente está inserido no mundo, no capitalismo. Então, o grande desafio para mim, e talvez seja um grande desafio para muita gente, é o equilíbrio entre o ter e ser. Né? E isso é a dosagem certa. Eu hoje tenho, e aí te respondo, 31 CNPJs. Né? A gente montou todo um ecossistema de trabalho, a gente pode falar disso aqui, porque eu acho que tem bastante exemplo do empreendedorismo. Né? A gente tem 12 segmentos de trabalho diferentes. Então, eu começo no têxtil, né? A minha família toda, meu avô foi quem criou o polo em Nova Friburgo, dando aqui uma honra a ele, que eu gosto sempre de dar nesse aspecto. Nova Friburgo tinha o segmento têxtil, onde se fabricava tecido, renda, couro, mas não existiam as confecções de lingerie, nem de moda, nem de fitness. Quando existe uma crise em Nova Friburgo e as costureiras demitidas na década de 70, ele empresta umas máquinas de costura usada para essas senhoras e elas começam as primeiras confecções da cidade. Então tenho muito orgulho de ver o quanto ele foi visionário, o quanto isso possibilitou. Foi empreendedor, né? E assim, filho de uma família simples, são 17 irmãos mais ele, ou dificuldades econômicas. Todos os irmãos que moravam em Nova Friburgo foram trabalhar de funcionários na fábrica Filó. Ele foi o único que não foi ser funcionário, que montou o próprio negócio. Começou com uma chinelaria, muito jovem. Lá perto do Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá, ele me contou essa história diversas vezes. Muito legal. Ele morava ali perto. Próximo, né? ali, né? Próximo. Então, assim, primeiro, é legal isso para as pessoas entenderem. Muitos jovens, né? Olham e pensam assim, um dia eu sonharia em eu sonho em chegar nesse lugar, ter essa empresa, realizar esse projeto, e acabam não acreditando em si. Então, o exemplo dele é um grande exemplo de acreditar em si. Né? E tem um outro desafio interessante, que algumas pessoas vão ouvir isso e falar, nossa, que estranho, mas é verdade, de que o desafio existe para todas as classes sociais. Eu nasci numa família que tem dinheiro. E tive que acreditar muito em mim. Porque olha a dificuldade de ser filho do Pelé, de ser filho do Ronaldinho. Hein? Para não se acomodar com a situação,
né? Para ter sua própria marca, desenvolver sua própria marca, né? Ser reconhecido, né? Difícil, né? Muito. Eu sou Sarrafo é neto, mais alto. eu sou neto de um dos maiores empreendedores da cidade, reconhecido, um homem incrível, né? E aí eu falo, cara, e aí, como é que eu conquisto meu espaço? Então, ó... É sempre o neto de fulano, o filho de fulano, sim. né? Sobrinho de ciclano, até que surgiu o André Montichiari. Mas isso não tem pouco tempo, né, André? Você está no mercado, assim, de forma marcante, de forma incisiva, que há 20 anos, talvez? Na Rogério, Multitex. há 25 anos tem a Multitex. 25. Mas olha que interessante. Eu, jovem, né, estudava e passei para engenharia mecânica. Fui morar no Rio, fiquei 1 ano, larguei a faculdade, voltei para Friburgo, casei, comecei minha família e abri minha própria empresa. Muito jovem ainda. E aí eu trabalhava com telefonia celular. Até que um dia a gente já enjoado daquilo, porque na época a lei obrigava a gente a dar todas as garantias, porque não existia nem assistência técnica de celular ainda, então eles voltavam sempre na loja, aquilo dava muito problema. E eu e o Pedro fomos até meu avô e falamos, cara, nós vamos trabalhar com ele. Vamos trabalhar com ele. E fui lá, avô, olha, a gente quer trabalhar com você. Ele falou, vem cá, é melhor você ser o dono da pipoca do que o gerente do circo. Rogério, eu fui embora chateado. Acho que demorou uns 2 anos, não me quis. Não me quis aqui na empresa. E olha, demorou uns 2 anos para eu entender. Aí a gente abriu a Multitex, né? E aí, assim, tem 25 anos de trabalho. A Multitex, em 2010, a gente só comprava e vendia os tecidos, éramos distribuidores. Você, inclusive, vendia muito para a gente na época. Depois a gente montou a própria indústria, passamos a fabricar o tecido, passamos a importar os insumos. Então hoje, assim, no primeiro ecossistema nosso do têxtil, a gente trabalha com a importação, importando o fio da Ásia, a gente transforma o fio em tecido e revende o tecido aqui. Fora isso, a gente tem uma fábrica de bojo. O Pedro está em Brusque até hoje, né? Se apaixonou pela cidade. Pedro mora em Balneário Camboriú. Agora ele está em Balneário. Que é do lado de Brusque. Pertinho, 40 minutos de carro ali. Então a gente faz o tecido e revende aqui em Friburgo. A gente também faz roupa de ginástica para exportação já há 5 anos para Suíça e para Holanda. A gente tem alguns clientes lá. Fazemos só exportação. A gente abriu em 2013 o primeiro marketplace de lingerie do Brasil, o primeiro e único até hoje. Na época nós éramos concorrentes, éramos só nós e Mercado Livre. Não existia Shopee, Shein, nem Americanas fazia, ninguém fazia o marketplace. E aí a gente abriu esse marketplace, que hoje a gente tem 350 mil revendedoras no marketplace. Então, hoje a gente tem uma trading e a gente faz importação de peça pronta, de tecido e de outros produtos, não só do têxtil, para Nova Friburgo e para toda a região também. Então a coisa vai se complementando, né? Cadeia ali de ações. É um ecossistema, sem dúvida. Né? Aí a gente pegou agora no Lingerie BR, dia 26 de abril, agora tem um lançamento, estou trazendo aqui uma novidade, né? Aproveita para anunciar, vamos anunciar um evento na nossa cidade, Vai ótimo. Vai ser dia 26/4 no Country Club, no sábado, na parte da manhã, eu vou ter uma palestra, e nessa palestra, inclusive, a gente vai lançar esses produtos, que é no Experience Day, né? A gente está lançando o primeiro CD de logística de Nova Friburgo de lingerie, moda e fitness. Você que está assistindo aí, quando ele fala CD, é um centro de distribuição, tá, gente? Obrigado. Estou traduzindo, legendando. Obrigado, não é uma música, né? Obrigado. Ele é um centro de distribuição. O que é legal para o empreendedor? O jovem, ele vai lá, abre uma loja na Shopee, por exemplo. Aí começa a crescer, ele tem que alugar um espaço, contratar gente para embalar isso. Logística, isso tudo a gente vai prestar esse serviço. Então ele deixa de ter um custo fixo por um custo variável. E tem 3 anos que a nossa equipe está trabalhando numa IA de vendas. Então pelo WhatsApp hoje a gente tem uma IA de vendas aonde de forma humanizada ela fala com o cliente, ela oferece o produto, ela negocia preço, ela usa os gatilhos mentais de escassez, de urgência para fechar o negócio, e ela fecha o negócio
pelo WhatsApp. Isso surgiu, inclusive, da dificuldade de mão de obra que você tem hoje em dia. Muito grande. Verdade, é um Né? ponto importante, né? A qualificação de mão de obra, né? Um outro segmento que a gente atua, Rogério, é o de loteamento. Então a gente compra grandes áreas e prepara para poder trazer qualidade de vida para as pessoas. Que propósito que a gente encontrou nisso? Isso me apaixona. Talvez seja das coisas que mais me apaixona nos negócios. É a gente conseguir fazer com que a pessoa tenha a primeira casa. Isso é muito importante. Muito legal. Ou o primeiro terreno que ela vai construir. Então, é uma empresa de loteamento chamada Montes Claros, que a gente faz o desmembramento de terra e o parcelamento dessa venda para que as pessoas possam ter acesso a comprar esses terrenos. E isso é algo apaixonante, que tem propósito, né? Porque todos os negócios, como eu disse, a gente encontra propósito neles para poder até motivar. Porque tem tanto desafio em empreender no Brasil, que se a gente não tiver um propósito muito forte, que te faça o coração bater para você sair da cama de manhã, a gente não faz, né? Acaba não empreendendo. Então, o loteamento, que é um outro negócio, com essa visão toda. E a IA está nos ajudando na captação de novos clientes, né? E além da IA, a gente está lançando um banco digital. Olha como o ecossistema vai se completando. Por que um banco digital? Porque a gente tem 350 mil revendedoras no marketplace. Então, a gente já coloca o banco para atuar no marketplace como meio de pagamento das revendedoras. O financiamento dos terrenos e das casas já é feito através do banco. E tudo isso a gente vai completando o ecossistema aí com outras coisas, né? André, uma surpresa atrás da outra, né? Infelizmente, eu te falei, os 30 minutos aqui passam muito rápido, nós já chegamos ao final. Queria que você deixasse uma mensagem rapidinho assim para aquele que está pensando em começar um negócio. Aquele garoto, talvez, aquela mulher, principalmente, que é um alvo nosso aqui, é o empreendedorismo feminino. Deixa uma mensagem rápida ali, como começar um negócio. Olha, no passado, eu lembro das pessoas que faziam o trabalho braçal. Eu lembro daquelas pessoas que falavam, eu vou para o sinal vender jujuba, né? Aquelas pessoas que saíam do nada. Como é que isso funciona no mundo moderno hoje? Um outro produto que a gente está lançando, que tem muito a ver com isso, é o dropshipping, que é vender sem estoque. Então hoje a tecnologia permite que você comece um negócio sem dinheiro, sem estoque. Você precisa ter um mínimo de conhecimento para fazer isso. Eu dei esse exemplo para deixar uma mensagem aqui do seguinte. Hoje, apesar de toda a dificuldade que existe, como sempre existiu, tem muitas maneiras de se evoluir e de crescer. Só que a primeira mudança tem que ser na mentalidade. Você tem que acreditar em si, você tem que ter coragem e você tem que entender que a CLT não consegue mais suprir toda a necessidade. O empreendedorismo é o que vai nos tirar de onde estamos e nos colocar onde nós precisamos e queremos ir. Só que precisa de muita responsabilidade. Guarde dois nomes, DRE e balanço. São duas ferramentas técnicas que nós precisamos usar. Você precisa aprender. Por quê? Eu quero que você empreenda com responsabilidade, acredite, porque é possível. Tudo que eu tenho hoje, eu comecei com 50 mil reais há 35 anos atrás. 30 anos atrás. Era o dinheiro que nós tínhamos, eu e o Pedro junto, que era bastante. Tem gente que fala, eu não tenho nada, só que eu estou falando de 50 para 31 empresas. E hoje eu começaria isso sem os 50, através de um dropshipping, por exemplo. Então a mensagem é, acredite em si, é possível, tenha muita responsabilidade e principalmente tenha gestão do seu negócio. Não foque só na sua habilidade, no seu dom e no seu talento. Porque a gestão é o que vai fazer a diferença de permanecer esse sonho, esse projeto e, sobretudo, tenha paixão e propósito. Sem energia, sem motivação e sem desejo, nem um poço de petróleo vai jorrar petróleo. Mais um acreditar em si, a gente espera que essas informações sejam muito úteis para você.
Isso aí, Stella. Isso aí, muito obrigada pela sua atenção. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho e segue a gente lá no Instagram, Acreditar em Si Oficial. Falou, pessoal. Até a próxima.